Tenho certeza que isso já aconteceu com você. Abrir o congelador, pegar o refrigerante lá gelado e quando topa, ele empedra na hora. Fica aqui agora para entender o conceito de sobrefusão com suquita. E é isso aí, antes disso, bora relembrar, já que a gente está falando sobre tornar gelo, sobre empedrar, bora relembrar alguma coisinha sobre solidificação e depois eu começo a te contar sobre isso. Vem cá. A solidificação a gente já viu um gráficozinho. Você sabe, eu tenho certeza que você sabe, um gráficozinho de temperatura por calor, né, fornecido ou cedido, que vai explicar justamente esse processo de solidificação. Então, eu tenho um sistema aqui na fase líquida e eu começo a retirar calor, no caso aqui, né, seria o módulo do calor, então eu começo a retirar calor do sistema e a temperatura vai diminuindo. Até que eu chego em um certo ponto em que eu registro que a minha temperatura fica constante. E fica constante. Enquanto essa temperatura está constante, eu estou registrando o quê? O empedramento daquela substância, ou seja, aquele líquido está indo para a fase sólida. Então, aqui está coexistindo, ó, bora falar bonito, coexistindo a fase líquida e sólida. E aí depois, quando todo o líquido passa para a fase sólida, quando está todo mundo já juntinho, vem aí ele na fase sólida e a gente consegue continuar retirando calor e sua temperatura baixar. Essa temperatura aqui, para substâncias bem definidas, né, puras, isso ocorre em uma temperatura constante, é a temperatura de fusão, que é a mesma coisa que a temperatura de solidificação. Então, a solidificação é a passagem do líquido para o sólido. E é simples. Agora, o que é que explica que na hora que eu tô lá, eu tô vendo que o refrigerante tá lá no congelador, tá líquido. Como é que eu explico que na hora que eu vou pegar, ele empedre? Na hora que eu vou pegar, tudo se solidifique? Tem uma explicação. E a explicação está no fenômeno da sobrefusão. Isso tem uma certa explicação lá na estrutura das moléculas. E é isso que acontece. Bora se jogar aqui na estrutura das moléculazinhas para a gente tentar entender o que é que faz isso acontecer. Bora pegar o exemplo da água, né? H2O, 2 hidrogênios, 1 oxigênio. Enfim, eles estão aqui tranquilos na fase líquida. Acontece que quando eu tenho água no estado sólido, ou seja, quando formo gelo, essas moléculas precisam se alinhar formando uma certa geometria. Então, elas precisam em si rotacionar para ficar de um jeito, formando uma certa geometria em seus cristais. Acontece que durante esse resfriamento, um resfriamento bem lento, bem gradual, ali sem ninguém incomodar esse copo de água lá dentro do congelador, meio que as moléculas esquecem de se rearrumar, esquecem de se rearranjar ali dentro, meio que ficam com preguiça. E aí, a temperatura vai baixando, e antes que a temperatura fique constante para eles começarem a se rearranjar e a solução ficar na fase sólida, elas meio que esquecem. Então, a temperatura continua caindo e eles não vão se arrumar. Só que aí, quando a gente pega bruscamente, a gente fornece uma perturbaçãozinha no sistema, uma energiazinha no sistema, que é as moléculas aí, acordam. Acordam e dizem, meu irmão, já passou da hora de acordar, já passou da temperatura de solidificação. E aí eles se arrumam, se ajeitam, tomam suas posições e aí aquela mágica acontece. Aquilo que estava líquido se transforma logo em sólido. Por quê? Porque já era para ele estar empedrado, já era para estar sólido. Acontece que o despertador não tocou e ele continuou lá dormindo. Aí quando chega alguém batendo lá na porta, bora, acorda. No instante você se levanta e já sai para se arrumar. Então é isso que acontece com essas moléculas, beleza? Bora entender isso agora graficamente. Bora começar. A gente já entendeu ali meio por cima, nas moléculas, conversa de gente grande agora. Bora pro gráfico. Então olha só o que acontece. Lembra do nosso gráfico? A substância vinha aqui, vinha numa temperatura constante e depois voltava a diminuir. Acontece que ele chega aqui diminuindo a temperatura e nessa temperatura aqui, que é a temperatura de solidificação,
era para ele já tomar esse caminho, para a solução tomar esse caminho e começar a coexistir. Aqui era só líquido e a partir daqui já começar a ter líquido mais sólido. Só que ele esquece, as moléculas esquecem, o que acontece? A solução continua líquida aqui, ó. Continua aqui, ó. Eu tô nessa temperatura aqui, ó, tô nessa temperatura aqui e eu continuo no estado líquido. Só que já era, eu tô na temperatura abaixo da temperatura de solidificação. Então, já era para eu estar congelado. Só que eu tô dormindo ainda, eu esqueci. Aí, nesse momento, no momento da perturbação, esse cara aqui, a gente chama, essa temperatura aqui, ó, a gente chama de temperatura de sobrefusão. Beleza? Então, a temperatura de sobrefusão. Essa daqui eu vou chamar de temperatura de fusão para deixar mais didático aqui nossa análise. E é isso que acontece. Só que a gente não vai parar por aqui, não. Eu vou dizer quanto daquela amostra vai congelar. Será que dá para fazer isso? Ó, eu estou dizendo, ó, eu tenho aquela minha água. Na hora que eu mexer nela, na hora que o despertador tocar para as moléculas, não é toda a água que vai instantaneamente congelar. Só alguma parte. É tanto que você pega assim, vê que alguma parte congelou, você tira da garrafa alguma parte líquida e só uma parcela dela está solidificada. Quanto da água que estava ali, quanto do refrigerante estava ali, congelou? Tem como fazer conta? Vem. Ó, aqui está a conta. E veja, lembre que eu tenho a massa de água. Veja o que acontece. Na hora que eu estou aqui, que eu faço a perturbação, veja que no instante, todo aquele copo de água que estava na temperatura de sobrefusão vai instantaneamente voltar para a temperatura de fusão. Vai imediatamente voltar para a temperatura de fusão. Então, ocorre uma troca de calor aqui dentro do sistema, uma troca de calor que vai fazer o quê? Elevar essa temperatura da temperatura de sobrefusão para a temperatura de fusão. Concorda? Então, ó, eu sei que esse Q aqui é dado pela massa da amostra toda, o calor específico do líquido e o ΔT. Que ΔT é esse? É a temperatura de fusão menos a temperatura de sobrefusão, em que ele estava lá, né? Só que aí o sistema pega esse calor para congelar uma parte do líquido. E é por isso que ocorre a sobrefusão. Por isso que uma parte congela meio que imediatamente. Uma partezinha dela, que não é a água toda que vai congelar, é uma partezinha M, ela vai congelar. E para congelar, qual é a equação que a gente usa? Q igual a M vezes L. Então, esse Mzão é a massa da água toda, e esse Mzinho é a massa da água do líquido que vai congelar na sobrefusão. Então, ó, a conta é a seguinte. Esse Q é igual a esse Q, ó. Então, o MC ΔT, que é a temperatura de fusão menos a temperatura de sobrefusão, vou escrever assim, sobre agora, tem que ser igual ao Mzinho vezes L, que é o calor latente. Então, esse é o nosso equacionamento. E para dizer que a gente não aplicou, bora aplicar ele agora. Vem, bora fazer uma questãozinha para fixar, beleza? Ó, a que temperatura se encontram 100 gramas de água em sobrefusão se a solidificação brusca de 1/5 dessa água eleva a temperatura do sistema ao ponto de solidificação? Então, veja o que ele está dizendo. Ó. Lembra da nossa equaçãozinha? O M, que é a massa toda, C, ΔT, né? A temperatura de fusão menos a temperatura de sobrefusão, igual ao Mzinho vezes L. Então, é o que ele está dizendo. São 100 gramas da água toda. E o calor específico é 1 caloria por grama grau Celsius. Beleza. Ele quer saber a temperatura que ele estava em sobrefusão, né? Eu sei que a temperatura de fusão da água vale quanto? 0. Tenho que lembrar disso. Eu estou falando aqui de água, não é isso? De água, então tenho que lembrar disso. Menos a temperatura de sobrefusão
vai ser igual a quanto? Ele disse que 1/5 da água solidificou. Então, 1/5 de 100 é 100 dividido por 5. São 20 gramas. E o calor latente é 80. Então, veja só. 100 vezes menos T de sobrefusão é igual a 20 vezes 80, que dá 1.600. Então, menos T de sobrefusão vai dar quanto? 1.600 dividido por 100, que dá 16. Então, a temperatura de sobrefusão era menos 16 graus Celsius. Então, lá naquele gráficozinho, é como se ele estivesse aqui a menos 16 graus Celsius e ele voltasse para o 0 grau Celsius. Entendeu? E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like aí, lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Não esquece também de compartilhar esses vídeos, ó. Joga no grupo lá da turma, manda para o seu pai, manda para sua mãe, tem prova chegando, tem vestibular chegando. Esse assunto é um assunto bem importante, é um assunto que geralmente a gente vê assim por cima e é uma análise muito boa de se fazer. Então, compartilha esse vídeo e não esquece, ó, já deixa o like aí, viu? Valeu!